Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é o Urologia Descomplicada. O assunto de hoje é reposição hormonal. Como se deve proceder e como se deve fazer para repor hormônios e principalmente a testosterona no homem. Esse é um assunto que está muito em voga atualmente. Muita gente fala em modulação hormonal, em tratamento com hormônios para as mais variadas doenças, mesmo para aqueles pacientes que não têm deficiência. A gente sabe que muita gente utiliza a testosterona de forma errada nas academias, o pessoal que pratica muito exercício, faz musculação, então toma as bombas, né? Então eu preciso esclarecer para vocês quando é que precisa de reposição, como que é feita e qual a maneira correta de se utilizar. Então é assim, os homens não têm a menopausa como existe na mulher. Os homens não têm uma andropausa propriamente dita, porque a mulher, depois dos 40, por volta dos 50 anos, vai ter a parada de produção dos óvulos, e aí vai diminuir a produção de hormônios, ela começa a ter aqueles sintomas, né, de calor, de diminuição da libido, de ressecamento da vagina, e aí se caracteriza que ela entrou no período do climatério, da menopausa. O homem não tem um evento assim muito bem definido, de que ele chega numa época que vai acontecer tal sintoma, e ele vai parar de produzir testosterona ou vai parar de produzir espermatozoide. O homem continua produzindo espermatozoides ao longo de toda a vida, então ele pode ser pai em qualquer idade, com 60, com 70 anos, que o espermatozoide vai estar lá. Agora, a produção de testosterona pode ter uma queda com o passar dos anos, e isso vem se estudando cada vez mais, e se sabe que a testosterona naturalmente vai diminuindo a sua produção. Então, após os 40 anos, existe uma diminuição de mais ou menos 1,5% ao ano da taxa de testosterona no sangue. Então, quanto mais velho, claro, maior a chance do homem apresentar sintomas dessa deficiência. Então, não se fala em andropausa. A gente, dentro da urologia, utiliza uma sigla que é o DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então, você resume DAEM para poder definir esse conjunto de sintomas e essa síndrome, né? Que é a queda gradual da testosterona. Então, o que acontece? Como eu falei, principalmente após os 40 anos, é muito difícil o homem apresentar essa queda antes dos 40 anos. Claro que isso existe em pacientes jovens, mesmo crianças que nasceram com algum problema no testículo, com a falta de produção de testosterona, que é o chamado hipogonadismo, quando o testículo tem algum problema, ou quando a maturação do cérebro, numa glândula que chama hipófise, não produz os hormônios que vão fazer acontecer a produção de testosterona, então isso é um outro caso. Isso aí são doenças congênitas de hipogonadismo, então não cabe aqui nesse vídeo. O que eu vou falar para vocês é desse distúrbio que acontece em homens adultos mais velhos, que é o distúrbio do envelhecimento. Nessa fase, o homem pode começar a ter, o principal sintoma é a diminuição da libido e a diminuição do desempenho sexual. Então o paciente começa a perder a vontade de ter sexo, o desejo da parceira, o desejo de ter relações com outras mulheres. E também ele pode ter impotência, né? Tanto que o paciente que chega só com impotência no consultório, principalmente após os 40 anos, a gente vai principalmente tratar a impotência, mas a gente também pesquisa com a dosagem de hormônios. Às vezes a impotência é uma manifestação desse distúrbio do androgênico, dessa queda de testosterona. Mas a testosterona também não é necessário só para sexo. A testosterona também ela é responsável por regular o metabolismo do nosso organismo. Então, se você não tem a testosterona, o homem começa a ter fraqueza muscular, cansaço, aquela pessoa que tem muito sono, que não tem disposição para nada. São sintomas muito vagos, que podem ser de outras doenças também. Então, às vezes o pessoal confunde com uma depressão. Não tem vontade de fazer nada, fica só dormindo, falta não quer sair de casa, não quer fazer nada com a família. Então vai lá e trata a depressão. E às vezes o paciente pode estar só com a falta de testosterona. Então esse é um diagnóstico que a gente tem que fazer, um diagnóstico diferencial importante. E às vezes também o paciente tem sintomas muito leves, né? Ele fala, doutor, eu estou sentindo que nos últimos anos, às vezes eu estou antes eu caminhava 10 quilômetros, antes de caminhava 5 quilômetros, eu trabalhava o dia inteiro, agora chega o final da tarde já estou cansado. Então às vezes ele não chega no seu consultório com essa queixa, mas às vezes o paciente chega mais de 40 anos com um problema de impotência, e você começa a conversar e às vezes você descobre que ele está com esse problema da testosterona baixa. Aí então, com essa suspeita, a gente vai fazer a dosagem do hormônio, que é através do exame de sangue. Então a gente dosa a testosterona, tem a testosterona total e a testosterona livre, são 2 exames, e abaixo de certos valores a gente considera que esse homem tem
a deficiência de testosterona. E existem valores que são intermediários, que você tem que às vezes repetir o exame para confirmar, mas tem valores que você confirmou que está baixo, você já está autorizado a fazer o tratamento. E o tratamento com testosterona só tem dois jeitos. Ou você faz com injeções, ou você faz com cremes tópicos, transdérmicos. Não dá para tomar testosterona de comprimido. A testosterona de comprimido existe, já foi usada bastante no passado, mas ela tem alguns problemas, que principalmente elas podem dar problemas no fígado e elas têm uma absorção muito ruim pelo aparelho digestivo, então não tem uma resposta boa no tratamento. Então não adianta, se existir, se alguém indicar, você não use, porque não funciona a testosterona via oral. E aí a testosterona intramuscular e a transdérmica, que é um gel que você passa na pele, elas também funcionam muito bem. São preparados de testosterona de várias fórmulas, que é a injeção, ela tem a de duração curta e a duração longa. A de duração curta você tem que tomar a cada 15, 20 dias mais ou menos. Tem o inconveniente dessas injeções menos espaçadas e que elas fazem picos, né, no sangue. Então o paciente toma a injeção, melhora, depois já piora de novo, toma outra injeção, piora, melhora, então ele tem um pouco desse ciclo. E a injeção de longa duração, ela pode durar cerca de 3 a 4 meses, então ela tem um nível um pouco mais estável no sangue e não fica dando tanto esse efeito de gangorra da injeção de curta duração. E a testosterona gel, ela tem um inconveniente de você ter que passar todo dia. É um gelzinho que você aplica em regiões da pele, aqui embaixo do braço, ou no próprio bolso escrotal, mas você tem que aplicar todo dia. A vantagem é que ela deixa um nível mais estável. Ela deixa a testosterona, não tem muito também esse efeito gangorra que eu falei de quedas e subidas e quedas da testosterona. Então ela tem esse efeito um pouquinho melhor. Alguns pacientes podem ter um pouco de intolerância à testosterona na pele, às vezes pode ter alergia, você tem que mudar o local, mas não tem muito problema. E aí quando você faz a reposição, você daí vai dosar depois de algumas semanas, depois de alguns meses, para ver se atingiu o nível certo. E aí você vai regulando. Às vezes a injeção você aumenta ou diminui o intervalo, o gel você aumenta ou diminui a concentração dele, você pode utilizar várias doses do gel. E existe aí, se você for ler na internet, existem alguns implantes transdérmicos, né, os pellets, que são pequenas cápsulas de testosterona que você implanta embaixo da pele e vai ficar liberando por muito tempo. Para a mulher isso existe, né? Implante de estrogênios e progesterona como anticoncepcional, mas no homem isso aí está um pouco controverso, então os estudos não estão muito certos acerca da eficácia desse tipo de implante e também no Brasil a gente não tem disponível. Então não adianta, se você ouvir falar, não adianta porque a gente não tem aqui no Brasil ainda. Então o que nós temos é gel transdérmico e injeções só. Quando você faz essa reposição, você tem que monitorar, além da testosterona, você monitora também alguns outros exames de sangue que podem ter algumas complicações, aumentar muito a hemoglobina do sangue, o sangue fica muito grosso, então às vezes você tem que espaçar mais essas injeções e o seu médico tem que acompanhar com exame de sangue periódico. E pacientes que têm câncer de próstata diagnosticado não podem tomar reposição de testosterona, ou mesmo aqueles que já operaram de próstata, tem um diagnóstico, mesmo que esteja curado, o médico tem que fazer um controle muito rigoroso, porque a testosterona pode fazer crescer um câncer de próstata que ainda não esteja tratado ou que esteja voltando. E fora isso, tem poucas contraindicações para você fazer a testosterona, a reposição, né? Só pacientes que têm insuficiência cardíaca grave, problemas cardiológicos graves, pacientes que têm um negócio chamado apneia do sono, paciente normalmente obeso, que para de respirar quando dorme, então esse tipo de doença é contraindicado a reposição de testosterona. No mais, é uma terapia bastante segura, o paciente melhora, ele se sente mais disposto, ele melhora a parte sexual, ele fica melhora a força muscular e a disposição para suas tarefas, então a maioria dos pacientes melhoram bastante a vida quando descobrem que tem esse DAEM e você faz o tratamento correto. Então, e para vocês saberem sobre a injeção de testosterona com outros fins, né? Para crescimento muscular, para academia, para rejuvenescimento, não tem indicação, gente. A indicação é usar testosterona naqueles pacientes que têm deficiência. Jovem, paciente que tem testosterona normal, que não tem problema nenhum, você fazer injeção de testosterona só para crescer músculo, para ficar forte, com fins estéticos, é perigoso. O pessoal usa na academia, essa injeção que eu falei que usa a cada 15 dias, o pessoal faz fórmulas de usar todo dia, eles fazem ciclos de usar todo dia 1 ou 2 injeções. Isso faz uma sobrecarga enorme do fígado e dos rins, essa testosterona em excesso pode dar câncer de fígado,
pode dar atrofia dos testículos com infertilidade, dificuldade para ter filhos no futuro, pode gerar insuficiência hepática e até cirrose, né? Então tem vários casos aí de atleta, pessoal que usou anabolizante e morreu, né? Teve um câncer de fígado, teve uma hepatite fulminante e morreu. Então, não dá para você tentar seguir o caminho mais fácil. A testosterona é para ser utilizada com indicação médica nesses casos de pacientes que têm deficiência. Mesmo pacientes mais jovens, se tem alguma deficiência, mais orientada pelo endocrinologista ou pelo pediatra, pelo clínico. Não é para você usar indicado pelo professor ou porque o colega compra no Paraguai e dá injeção para você. Isso é perigoso, você vai ficar fortinho, você vai ficar bonito no começo, mas depois você vai pagar o preço lá na frente. Tá? Então a melhor coisa é você, se quiser, tiver um melhor desempenho na academia, você usa os suplementos, conversa com o seu professor, fala com o professor de educação física responsável aí para te dar as orientações, mas pegar o atalho de anabolizante e de usar testosterona sem indicação não é legal e não é recomendável. Então é isso, gente, o assunto de hoje para vocês. Qualquer dúvida vocês perguntem nos comentários e a gente se vê na próxima. Até mais.